Clara Almeida inicia seu trabalho como enfermeira em uma mansão luxuosa, mas percebe que há algo estranho no ar. Pedrinho, o jovem paciente em estado vegetativo, parece guardar mistérios além do que os olhos podem ver. Pequenos sinais inexplicáveis começam a surgir, desafiando os diagnósticos e despertando sua desconfiança. Clara sente que há uma verdade oculta, mas será que ela está preparada para enfrentá-la? O sol da manhã banhava as ruas de São Paulo com uma luz dourada, quando Clara Almeida saiu de seu pequeno apartamento. Com 35 anos e uma década de experiência como enfermeira, ela carregava consigo não apenas uma mala com seus pertences, mas também um misto de ansiedade e expectativa. Hoje era o dia em que começaria seu novo trabalho, um que prometia ser desafiador e, ao mesmo tempo, emocionalmente recompensador. Clara pegou um táxi e observou a cidade acordar enquanto se dirigia ao bairro nobre do Morumbi. As ruas largas e arborizadas davam lugar a mansões imponentes, cada uma mais luxuosa que a anterior. Finalmente, o táxi parou em frente a um portão majestoso. "É aqui, senhora", disse o motorista, olhando impressionado para a residência. Clara pagou a corrida e, respirando fundo, tocou o interfone. Uma voz metalizada respondeu: "Residência dos Mendonça. Em que posso ajudar?" "Bom dia, sou Clara Almeida, a nova enfermeira." O portão se abriu com um zumbido elétrico, revelando um jardim meticulosamente cuidado. Clara caminhou pela alameda de pedras, admirando as flores exóticas e a fonte central. A mansão à sua frente era uma mistura de arquitetura moderna e clássica, com grandes janelas de vidro e colunas imponentes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Uma mulher elegante com cerca de 40 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados e um tailleur impecável, a recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Você deve ser Clara. Sou Beatriz Mendonça. Bem-vinda à nossa casa." Clara apertou a mão estendida, notando o aperto firme e as unhas perfeitamente manicuradas. "Obrigada, senhora Mendonça. É um prazer conhecê-la." Beatriz conduziu Clara para dentro da casa. O interior era tão impressionante quanto o exterior, com móveis de design, obras de arte nas paredes e um lustre de cristal no hall de entrada. "Meu marido Ricardo está no escritório. Ele se juntará a nós em breve para discutirmos os detalhes do seu trabalho", explicou Beatriz, sua voz controlada e profissional. "Por enquanto, deixe-me mostrar o quarto de Pedrinho." Enquanto subiam as escadas, Clara notou a ausência de fotos de família nas paredes. Em vez disso, havia pinturas abstratas e esculturas modernas. O corredor do segundo andar era silencioso, quase sepulcral. Beatriz parou em frente a uma porta branca e hesitou por um momento antes de abri-la. "Prepare-se", disse ela, sua voz baixando para quase um sussurro. "A condição de Pedrinho pode ser impactante à primeira vista." Clara assentiu, sua expressão séria. Ela havia trabalhado em UTIs pediátricas e achava que estava preparada para qualquer coisa. Mas quando a porta se abriu, ela teve que conter uma exclamação de surpresa. O quarto era um contraste chocante com o resto da casa. Em vez do luxo ostensivo, parecia uma mini UTI. Equipamentos médicos de última geração cercavam uma cama hospitalar onde jazia um menino de aproximadamente 8 anos. Pedrinho estava pálido e imóvel, conectado a tubos e monitores que emitiam bips rítmicos. Clara se aproximou da cama, seus olhos profissionais avaliando rapidamente a situação. "Há quanto tempo ele está assim?" perguntou, sua voz suave, mas firme. Beatriz cruzou os braços, como se tentasse se proteger. "Quase 1 ano. Foi um acidente. Os médicos dizem que ele está em estado vegetativo, mas nos recusamos a perder a esperança." Clara notou uma sombra passar pelo rosto de Beatriz ao mencionar o acidente, mas decidiu não pressionar o assunto naquele momento. "Entendo", disse Clara, gentilmente tocando a mão de Pedrinho. Por um instante, ela pensou ter visto um leve movimento em seus dedos, mas convenceu-se de que era apenas sua imaginação. "Farei o meu melhor para cuidar dele." Nesse momento, passos pesados ecoaram pelo corredor, e um homem alto e de ombros largos entrou no quarto.
Seu rosto estava marcado por rugas de preocupação e havia um ar de cansaço em seus olhos. "Ah, você deve ser a nova enfermeira", disse ele, estendendo a mão. "Ricardo Mendonça, bem-vinda à nossa casa." Clara apertou a mão dele, notando o contraste entre sua aparência robusta e o aperto de mão surpreendentemente fraco. "Clara Almeida, obrigada pela oportunidade, Sr. Mendonça." Ricardo se aproximou da cama de Pedrinho, seus olhos se suavizando ao olhar para o filho. Ele passou a mão pelos cabelos do menino com uma ternura que contrastava com sua aparência austera. "Como pode ver, Clara, a situação de Pedrinho é delicada", disse Ricardo, sua voz rouca de emoção. "Precisamos de alguém que não apenas tenha habilidades técnicas, mas também compaixão e dedicação." Clara assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Entendo perfeitamente, Sr. Mendonça. Podem contar comigo para dar o melhor cuidado possível ao Pedrinho." Beatriz, que havia se mantido em silêncio, de repente falou: "Há mais uma coisa que você precisa saber, Clara." Ela trocou um olhar significativo com Ricardo antes de continuar. "A mãe biológica de Pedrinho, Mariana, ainda faz parte de nossas vidas. Ela tem direitos de visita e, bem, digamos que a situação é complicada." Clara sentiu a tensão no ar aumentar com a menção de Mariana. Era claro que havia uma história complexa por trás daquela família aparentemente perfeita. "Entendo", disse Clara, mantendo um tom profissional. "Asseguro que manterei a discrição e o profissionalismo em todas as situações." Ricardo assentiu, parecendo aliviado. "Ótimo! Agora que tal descermos para discutir os detalhes práticos do seu trabalho?" Enquanto seguiam Ricardo e Beatriz para fora do quarto, Clara lançou um último olhar para Pedrinho. Por um instante, teve a impressão de ver seus olhos se moverem sob as pálpebras fechadas. Mas quando olhou novamente, o menino estava tão imóvel quanto antes. Clara balançou a cabeça, afastando a ideia. Estava cansada da viagem, sua mente pregando peças. Mas uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrava que talvez, apenas talvez, houvesse mais naquela casa e naquela família do que aparentava à primeira vista. Descendo as escadas, Clara não podia imaginar as reviravoltas que a aguardavam, nem como sua presença naquela casa mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. O que começava como um novo trabalho, logo se transformaria em uma jornada de descobertas, segredos e talvez redenção. Os dias se passaram rapidamente, enquanto Clara se adaptava à rotina na mansão dos Mendonça. Suas manhãs começavam cedo, preparando os medicamentos de Pedrinho e verificando seus sinais vitais. As tardes eram preenchidas com sessões de fisioterapia e estimulação sensorial, na esperança de provocar alguma reação no menino. Em uma tarde particularmente quente, Clara estava sentada ao lado da cama de Pedrinho, lendo em voz alta um livro de aventuras. O quarto estava silencioso, exceto pelo som suave dos monitores e sua voz melodiosa. De repente, ela parou no meio de uma frase, seus olhos arregalados de surpresa. "Pedrinho?" sussurrou, inclinando-se para mais perto do menino. Por um momento, ela poderia jurar que viu seus dedos se moverem levemente. Clara segurou a respiração, observando atentamente, mas o movimento não se repetiu. Determinada a não deixar passar nenhum sinal de melhora, por menor que fosse, Clara decidiu compartilhar sua observação com a família. Encontrou Beatriz na cozinha, supervisionando o preparo do jantar. "Senhora Mendonça", começou Clara, hesitante. "Eu acho que vi Pedrinho mover os dedos hoje." Beatriz congelou por um instante, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. "Clara", disse ela, sua voz tensa, "entendo o seu entusiasmo, mas é importante não criar falsas esperanças. Os médicos foram claros sobre a condição de Pedrinho." Clara sentiu uma pontada de frustração. "Eu sei, mas qualquer pequeno movimento pode ser significativo. Talvez devêssemos chamar o médico para uma avaliação." "Não", Beatriz exclamou, sua voz mais alta do que pretendia. Ela se recompôs rapidamente. "Quero dizer, não é necessário incomodar o médico por algo tão incerto. Continuaremos monitorando Pedrinho de perto, como sempre." Clara assentiu, embora não estivesse totalmente convencida. Havia algo na reação de Beatriz que a incomodava, uma ansiedade que parecia desproporcional à situação.
Mais tarde naquela noite, enquanto fazia sua ronda final antes de se recolher, Clara ouviu vozes exaltadas vindas do escritório de Ricardo. Normalmente, ela respeitaria a privacidade da família, mas algo em seu instinto a fez parar e escutar. Não podemos continuar assim, Beatriz. A voz de Ricardo soava angustiada. E se ela estiver certa? E se Pedrinho estiver realmente melhorando? Não seja ridículo. A voz de Beatriz era cortante. Você sabe tão bem quanto eu que isso é impossível. Precisamos nos ater ao plano. Mas e se... Chega! Beatriz interrompeu. Já discutimos isso. É melhor para todos nós, especialmente para Pedrinho. Clara se afastou silenciosamente, sua mente girando com perguntas. Que plano era esse? Por que Beatriz parecia tão determinada a negar qualquer possibilidade de melhora de Pedrinho? Nos dias que se seguiram, Clara observou a dinâmica familiar com olhos mais atentos. Notou como Ricardo parecia cada vez mais distante, passando longas horas em seu escritório. Beatriz, por outro lado, estava sempre por perto, monitorando as atividades de Clara com Pedrinho de uma maneira que beirava a obsessão. Uma manhã, enquanto organizava os medicamentos de Pedrinho, Clara notou algo estranho. Um dos frascos não tinha rótulo. Intrigada, ela examinou o conteúdo, mas não reconheceu as pílulas. "O que você está fazendo?" A voz afiada de Beatriz a surpreendeu. Clara se virou tentando manter a compostura. "Desculpe, senhora Mendonça. Estava apenas organizando os remédios. E notei este frasco sem identificação." Beatriz atravessou o quarto em passos rápidos e arrancou o frasco das mãos de Clara. "Isso é um suplemento especial prescrito pelo médico de Pedrinho. Não se preocupe com isso." Clara assentiu, mas sua mente estava em alerta. Por que um suplemento prescrito não teria rótulo? E por que Beatriz reagiu de forma tão defensiva? Naquela tarde, Clara decidiu investigar mais a fundo. Aproveitando um momento em que a casa estava silenciosa, ela vasculhou cuidadosamente o quarto de Pedrinho, procurando por mais pistas. Foi então que encontrou escondido no fundo de uma gaveta um envelope marcado como confidencial. Com o coração acelerado, Clara abriu o envelope. Dentro havia um exame de DNA. Seus olhos percorreram rapidamente o documento e ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O teste indicava claramente que Ricardo não era o pai biológico de Pedrinho. Subitamente, o som de passos no corredor a fez entrar em pânico. Clara guardou apressadamente o envelope e fingiu estar arrumando o criado mudo quando Beatriz entrou no quarto. "Está tudo bem aqui?" perguntou Beatriz, seus olhos vasculhando o ambiente. "Sim, senhora Mendonça", respondeu Clara, esforçando-se para manter a voz calma. "Apenas organizando um pouco." Beatriz assentiu, mas seus olhos permaneceram desconfiados. "Lembre-se, Clara, discrição é fundamental neste trabalho." Depois que Beatriz saiu, Clara se permitiu respirar fundo. Sua mente estava repleta de perguntas. O que significava aquele teste de DNA? Ricardo sabia? E como isso se relacionava com a condição de Pedrinho? Clara sabia que havia tropeçado em algo muito maior e mais complexo do que imaginava inicialmente. Estava claro que a família Mendonça guardava segredos profundos e ela estava determinada a descobri-los, não apenas por curiosidade, mas pelo bem-estar de Pedrinho. Enquanto observava o menino adormecido, Clara fez uma promessa silenciosa. Ela desvendaria os mistérios daquela casa, não importava o quão perigoso ou difícil fosse. Por Pedrinho, ela enfrentaria qualquer obstáculo. O que Clara não sabia era que sua busca pela verdade a levaria a confrontar não apenas os segredos dos Mendonça, mas também suas próprias convicções e limites éticos. A jornada que se desenrolava à sua frente seria repleta de revelações chocantes, alianças inesperadas e escolhas difíceis, que testariam sua coragem e integridade. À medida que a noite caía sobre a mansão, Clara sentiu o peso de sua descoberta e da responsabilidade que agora carregava. Os dias seguintes prometiam ser um teste de sua determinação e astúcia, enquanto ela navegava pelas águas turbulentas dos segredos familiares dos Mendonça. O sol mal havia nascido quando Clara foi acordada por uma comoção na casa. Vozes exaltadas ecoavam pelos corredores, quebrando a quietude habitual da mansão. Vestindo-se às pressas, ela saiu de seu quarto para investigar.
No hall de entrada, encontrou uma cena tensa. Uma mulher de cabelos escuros e olhos ardentes enfrentava Beatriz, que parecia uma estátua de gelo em sua postura rígida. Ricardo estava entre as duas, seu rosto uma máscara de angústia. "Você não pode me impedir de ver meu filho, Beatriz", gritava a mulher, suas palavras carregadas de emoção. Clara imediatamente entendeu. Esta devia ser Mariana, a mãe biológica de Pedrinho. Beatriz, com voz controlada, mas cortante, respondeu: "Mariana, você sabe que há horários estabelecidos para suas visitas. Não pode simplesmente aparecer quando quiser e perturbar a rotina de Pedrinho." "Rotina?" Mariana riu amargamente. "Que rotina pode ter uma criança em estado vegetativo? Vocês estão escondendo algo, eu sei." Ricardo finalmente interveio, sua voz cansada. "Por favor, vamos todos nos acalmar. Mariana, entendo sua preocupação, mas precisamos pensar no bem-estar de Pedrinho." Foi nesse momento que Clara decidiu se manifestar. "Com licença", disse ela, atraindo a atenção de todos. "Sou Clara, a nova enfermeira de Pedrinho. Talvez eu possa ajudar a resolver essa situação?" Os olhos de Mariana se fixaram em Clara, uma mistura de esperança e desconfiança em seu olhar. "Você cuida do meu filho? Como ele está? Houve alguma mudança?" Antes que Clara pudesse responder, Beatriz interveio rapidamente. "Clara, não é necessário. Esta é uma questão familiar." Mas Clara, sentindo a dor na voz de Mariana, decidiu ignorar o aviso velado de Beatriz. "Na verdade, senhora Mendonça, como profissional de saúde, creio que posso oferecer uma perspectiva útil." Voltando-se para Mariana, Clara continuou com cuidado. "Pedrinho está estável. Sua condição não mudou significativamente, mas estamos fornecendo todos os cuidados necessários." Mariana assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. "Obrigada por cuidar dele. Posso vê-lo agora?" Ricardo e Beatriz trocaram olhares tensos, mas foi Clara quem respondeu: "Acredito que uma breve visita não causaria nenhum dano. Na verdade, estudos mostram que a presença de entes queridos pode ser benéfica mesmo para pacientes em estado vegetativo." Beatriz parecia querer protestar, mas Ricardo assentiu lentamente. "Tudo bem, Mariana. Você pode ver Pedrinho por alguns minutos." Enquanto Mariana subia as escadas, acompanhada por Ricardo, Beatriz puxou Clara de lado. "Não se intrometa em assuntos familiares novamente", sibilou ela. "Seu trabalho é cuidar de Pedrinho, nada mais." Clara manteve-se firme. "Com todo respeito, senhora Mendonça, meu trabalho é garantir o melhor cuidado possível para Pedrinho. Isso inclui considerar seu bem-estar emocional." Deixando uma Beatriz furiosa para trás, Clara subiu para monitorar a visita. No quarto, encontrou uma cena comovente. Mariana estava sentada ao lado da cama de Pedrinho, segurando sua mão e falando suavemente com ele. Ricardo observava da porta, seu rosto uma mistura de emoções conflitantes. Clara notou algo surpreendente. Os monitores de Pedrinho mostravam uma leve alteração nos padrões cerebrais. Não era nada conclusivo, mas sugeria que, em algum nível, Pedrinho estava respondendo à presença de sua mãe. Após a visita, Clara encontrou Mariana no corredor. A mulher parecia exausta, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. "Obrigada", disse Mariana suavemente. "Por permitir que eu o visse." Clara assentiu. "É o mínimo que poderia fazer. Sei que a situação é complicada, mas..." Mariana a interrompeu, olhando ao redor para se certificar de que estavam sozinhas. "Você precisa entender, há mais nessa história do que aparenta. Pedrinho, o acidente dele não foi um acidente comum." O coração de Clara acelerou. "O que você quer dizer?" "Não posso explicar agora." Mariana sussurrou apressadamente. "Mas por favor, fique atenta. Pedrinho pode estar em perigo." Antes que Clara pudesse questionar mais, Beatriz apareceu no final do corredor. Mariana se afastou rapidamente, deixando Clara com mais perguntas do que respostas. Nos dias que se seguiram, Clara observou a dinâmica familiar com novos olhos. Notou como Ricardo parecia cada vez mais distante e perturbado, passando horas trancado em seu escritório. Beatriz, por outro lado, intensificou seu controle sobre a rotina de Pedrinho, questionando cada decisão de Clara. Uma noite, enquanto fazia sua ronda final, Clara ouviu uma discussão acalorada
vindo do escritório de Ricardo. Não podemos continuar com isso. A voz de Ricardo soava angustiada. E se Mariana estiver certa? E se estivermos fazendo mais mal do que bem? Não seja tolo. A voz de Beatriz era cortante. Você sabe o que está em jogo. Precisamos proteger nossa família a qualquer custo. Clara se afastou silenciosamente, sua mente girando. Que segredo terrível os Mendonça estavam escondendo? E como isso se relacionava com o estado de Pedrinho? Determinada a descobrir a verdade, Clara começou a investigar mais profundamente. Ela examinou cuidadosamente os registros médicos de Pedrinho, procurando por inconsistências. Durante suas pesquisas noturnas, descobriu algo alarmante. Alguns dos medicamentos prescritos para Pedrinho não correspondiam ao seu diagnóstico oficial. Clara sabia que estava se aventurando em território perigoso. Cada nova descoberta a levava mais fundo em uma teia de segredos e mentiras. Mas ela não podia ignorar suas suspeitas. O bem-estar de Pedrinho estava em jogo e ela estava determinada a protegê-lo, não importava o custo. Enquanto a lua lançava sombras inquietantes pela janela do quarto de Pedrinho, Clara fez uma promessa silenciosa ao menino adormecido. Ela desvendaria os mistérios que o cercavam e, de alguma forma, encontraria uma maneira de trazê-lo de volta. O que Clara não sabia era que sua busca pela verdade a colocaria em rota de colisão não apenas com os Mendonça, mas também com forças que ela mal podia imaginar. As revelações que se seguiriam testariam não apenas sua coragem, mas também sua própria compreensão do que é certo e errado. À medida que a noite avançava, Clara sentiu o peso de sua responsabilidade crescer. Ela estava prestes a mergulhar em águas profundas e turbulentas, onde segredos familiares, ética médica e a própria natureza do amor e da lealdade seriam postos à prova. As semanas se passaram e Clara sentia que estava caminhando sobre uma fina camada de gelo. Cada dia trazia novas descobertas, cada uma mais perturbadora que a anterior. Ela mantinha um diário meticuloso de suas observações, escondido cuidadosamente em seu quarto. Uma tarde, enquanto cuidava de Pedrinho, Clara notou algo extraordinário. Enquanto lia para ele, viu seus olhos se moverem sob as pálpebras fechadas, seguindo o som de sua voz. Seu coração disparou com a esperança de que isso pudesse ser um sinal de melhora. "Pedrinho!" chamou suavemente, inclinando-se mais perto. "Você pode me ouvir?" Por um momento nada aconteceu. Então, lentamente, quase imperceptivelmente, os dedos do menino se moveram. Clara prendeu a respiração, mal ousando acreditar no que via. Naquele instante, Beatriz entrou no quarto. "O que está acontecendo?" perguntou, sua voz afiada com suspeita. Clara se virou incapaz de esconder sua emoção. "Senhora Mendonça, acho que Pedrinho está respondendo." Ele moveu os olhos e os dedos. A reação de Beatriz não foi o que Clara esperava. Em vez de alegria ou esperança, o rosto da mulher se contorceu em uma máscara de pânico. "Isso é impossível", disse ela, sua voz tremendo. "Você deve estar imaginando coisas." "Mas eu vi." Clara começou, mas Beatriz a interrompeu bruscamente. "Chega! Não quero ouvir mais sobre isso. Você está cansada, Clara. Tire o resto do dia de folga." Confusa e frustrada, Clara não teve escolha senão obedecer. Mas enquanto deixava o quarto, sua determinação se fortaleceu. Ela sabia o que tinha visto e não deixaria isso passar despercebido. Naquela noite, incapaz de dormir, Clara decidiu investigar mais a fundo. Silenciosamente, ela se esgueirou pelo corredor em direção ao escritório de Ricardo. A casa estava quieta, apenas o tic-tac distante de um relógio quebrando o silêncio. Com cuidado, Clara abriu a porta do escritório e entrou. A luz da lua que entrava pela janela lançava sombras estranhas sobre os móveis. Ela começou a vasculhar as gavetas da escrivaninha, seu coração batendo forte com o medo de ser descoberta. Foi então que encontrou algo, um arquivo escondido no fundo de uma gaveta. Ao abri-lo, Clara sentiu seu mundo girar. Eram documentos detalhando um acordo financeiro entre Ricardo e um médico renomado. As datas coincidiam com o período do acidente de Pedrinho. Subitamente, a luz se acendeu. Clara se virou congelada de medo, para encontrar Ricardo parado na porta. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, sua voz surpreendentemente calma.
Clara sabia que não havia como negar. Respirando fundo, ela decidiu confrontar a situação de frente. Senhor Mendonça, sei que não deveria estar aqui, mas há algo muito errado acontecendo nesta casa, não é? Algo relacionado ao acidente de Pedrinho. Ricardo a observou por um longo momento, o cansaço evidente em seu rosto. Finalmente, ele suspirou pesadamente. Sente-se, Clara. Acho que está na hora de você saber a verdade. Nas horas que se seguiram, Ricardo revelou uma história que abalou Clara até o âmago. O acidente de Pedrinho não havia sido um acidente comum. Tinha sido resultado de uma briga entre Ricardo e Mariana, que havia descoberto que ele não era o pai biológico de Pedrinho. Eu perdi o controle, confessou Ricardo, lágrimas nos olhos. Mariana ameaçou levar Pedrinho embora. Houve uma luta e Pedrinho caiu da escada. Clara escutava horrorizada. Mas por que manter Pedrinho sedado? Por que impedir sua recuperação? Ricardo enterrou o rosto nas mãos. Foi ideia de Beatriz. Ela disse que era a única maneira de nos proteger, de evitar que a verdade viesse à tona. O médico, ele foi pago para manipular o diagnóstico. A mente de Clara girava com as implicações. Mas Pedrinho, ele está melhorando. Eu vi sinais hoje. Ricardo levantou a cabeça, uma mistura de esperança e medo em seus olhos. Eu sei, eu também notei, mas Beatriz, ela está convencida de que precisamos manter as aparências, custe o que custar. Clara se levantou, determinação em sua voz. Isso não pode continuar. Pedrinho merece uma chance de se recuperar, de viver. Ricardo assentiu lentamente. Você está certa, mas não será fácil. Beatriz fará qualquer coisa para manter o controle da situação. Naquele momento, Clara tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Senhor Mendonça, precisamos de ajuda. Acho que é hora de entrar em contato com Mariana. Ricardo hesitou, mas finalmente concordou. Você tem razão. Já causamos dano demais. É hora de consertar as coisas. Nos dias que se seguiram, Clara e Ricardo trabalharam secretamente para estabelecer contato com Mariana. Eles sabiam que estavam jogando um jogo perigoso, especialmente com Beatriz cada vez mais suspeitosa e controladora. Clara também intensificou seus esforços para estimular Pedrinho, convencida de que o menino estava lutando para acordar. Cada pequeno sinal de progresso era uma vitória, embora tivesse que esconder suas descobertas de Beatriz. Uma noite, enquanto Clara fazia sua ronda noturna, ouviu um barulho vindo do quarto de Pedrinho. Correndo para lá, ela encontrou uma cena que a deixou sem fôlego. Beatriz estava inclinada sobre a cama do menino, uma seringa na mão. "O que você está fazendo?" gritou Clara, correndo para impedir Beatriz. Beatriz se virou, seus olhos selvagens. "Você não entende? Isso é para protegê-lo, para proteger todos nós." Naquele instante, Clara entendeu a extensão da obsessão de Beatriz. A mulher estava disposta a fazer qualquer coisa para manter seu controle, mesmo que isso significasse prejudicar Pedrinho. E quanto ao amor de Pedrinho? Você estava disposta a sacrificar isso? Enquanto Ricardo chamava uma ambulância e a polícia, Clara se voltou para Pedrinho. Para seu espanto, os olhos do menino estavam abertos, observando a cena com uma mistura de confusão e medo. "Está tudo bem agora, Pedrinho", sussurrou Clara, segurando sua mão. "Você está seguro." Naquela noite, enquanto Pedrinho era levado para o hospital para a avaliação adequada e Beatriz era levada pela polícia, Clara refletiu sobre os eventos que haviam levado a esse momento. A verdade tinha vindo à tona, mas o caminho para a cura, tanto para Pedrinho quanto para a família dividida, seria longo e difícil. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. E Clara sabia que não importa o que acontecesse a seguir, ela estaria lá para ajudar Pedrinho e sua família a navegar pelas águas turbulentas que os aguardavam. O amanhecer encontrou Clara sentada ao lado da cama de Pedrinho no Hospital São Lucas, o mais renomado de São Paulo. O quarto de hospital, embora luxuoso, parecia frio e impessoal comparado ao ambiente familiar da mansão dos Mendonça. Mas Clara sabia que aqui, finalmente, Pedrinho receberia os cuidados adequados de que tanto necessitava. As últimas 24 horas haviam sido uma montanha-russa de emoções. Depois da confrontação dramática na mansão, Pedrinho foi imediatamente transferido para o hospital. Uma equipe de especialistas
Passou a noite realizando uma série de exames e avaliações, buscando entender o verdadeiro estado de saúde do menino. Clara observava o rosto sereno de Pedrinho, notando como ele parecia diferente sem todos aqueles tubos e monitores que o cercavam na mansão. Seus dedos se moviam levemente de vez em quando, como se estivesse sonhando. Era um lembrete constante de que, apesar de tudo, havia vida e esperança ali. Um leve toque em seu ombro a tirou de seus pensamentos. Era Mariana, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas com um sorriso fraco nos lábios. "Alguma mudança?" perguntou ela, sentando-se do outro lado da cama. Clara balançou a cabeça. Nada significativo ainda, mas os médicos disseram que é normal. O corpo dele precisa de tempo para se ajustar após tanto tempo sedado. Mariana assentiu, segurando gentilmente a mão de Pedrinho. "Ainda não consigo acreditar em tudo isso. Como puderam fazer isso com ele, com uma criança?" Clara suspirou, sentindo o peso da situação. Medo e desespero podem levar as pessoas a fazerem coisas terríveis. Mas o importante agora é que Pedrinho está seguro e recebendo o tratamento adequado. Nesse momento, Ricardo entrou no quarto. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas uma noite, com olheiras profundas e o rosto marcado pela culpa e preocupação. "Como ele está?" perguntou hesitante em se aproximar da cama. "Estável", respondeu Clara. "Os médicos estão otimistas." Ricardo assentiu, parecendo lutar com as palavras. "Mariana, eu sinto muito, por tudo." Mariana olhou para ele, seus olhos uma mistura de raiva e compaixão. "Não é a mim que você deve pedir desculpas, Ricardo. É ao Pedrinho." O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada do Dr. Oliveira, o neurologista responsável pelo caso de Pedrinho. "Bom dia a todos", disse ele, sua voz calma e profissional. "Tenho algumas notícias sobre o estado de Pedrinho." Todos se voltaram para ele, tensos com a antecipação. "Os exames mostram que felizmente não houve danos cerebrais irreversíveis", começou o médico. "O que vemos é consistente com um estado de consciência mínima, não um verdadeiro estado vegetativo como foi diagnosticado anteriormente." Clara sentiu um misto de alívio e indignação. Suas suspeitas estavam corretas. O diagnóstico original havia sido manipulado. "O que isso significa para a recuperação dele?" perguntou Mariana, sua voz tremendo de emoção. Dr. Oliveira sorriu gentilmente. "Significa que há uma boa chance de recuperação. Pedrinho mostra sinais de consciência intermitente. Com a terapia adequada e o fim da sedação excessiva, acreditamos que ele possa fazer progressos significativos." As palavras do médico trouxeram uma onda de esperança ao quarto. Clara viu lágrimas nos olhos de Mariana e até mesmo Ricardo parecia emocionado. "Quanto tempo até ele acordar completamente?" perguntou Ricardo. "É difícil prever com certeza", respondeu o Dr. Oliveira. "Cada caso é único. Pode levar dias, semanas ou até meses. O importante é que continuemos com o tratamento adequado e a estimulação constante." Após o médico sair, um silêncio reflexivo caiu sobre o quarto. Clara olhou para Pedrinho, sentindo uma renovada determinação. Ela sabia que o caminho pela frente seria longo e desafiador, mas estava comprometida em ajudar o menino em cada passo de sua jornada de recuperação. Os dias que se seguiram foram uma mistura de esperança e ansiedade. Clara, Mariana e Ricardo se revezavam ao lado de Pedrinho, falando com ele, lendo histórias e até tocando suas músicas favoritas. Cada pequeno movimento, cada flutter de olhos era celebrado como uma vitória. Uma semana após a internação, durante uma tarde tranquila, aconteceu o que todos esperavam. Clara estava lendo O Pequeno Príncipe para Pedrinho quando notou um movimento mais pronunciado em seus dedos. Ela parou de ler, observando atentamente. "Pedrinho?" chamou suavemente. "Você pode me ouvir?" Para seu espanto e alegria, os olhos de Pedrinho se abriram lentamente, não totalmente focados, mas indubitavelmente conscientes. "Mariana, Ricardo!" Clara chamou, sem tirar os olhos do menino. "Venham rápido!" Os pais de Pedrinho correram para o quarto, chegando a tempo de ver o menino piscando lentamente, seus olhos vagando pelo ambiente. "Meu filho!" exclamou Mariana, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Você está aqui conosco.
Ricardo ficou paralisado por um momento, overwhelmed pela emoção, antes de se aproximar da cama. Pedrinho, ele sussurrou, a voz embargada. Desculpe, por favor, nos perdoe. Clara observava a cena, seu coração transbordando de emoção. Ela sabia que este era apenas o primeiro passo de uma longa jornada, mas era um passo monumental. Enquanto os médicos eram chamados e a agitação tomava conta do quarto, Clara se afastou um pouco, dando espaço para a família. Ela olhou pela janela para a cidade de São Paulo que se estendia até o horizonte. Tantas coisas haviam mudado em tão pouco tempo. Segredos foram revelados, verdades vieram à tona, e uma família foi despedaçada e estava agora tentando se reconstruir. Clara sabia que os desafios estavam longe de terminar. Havia questões legais a serem resolvidas, terapias intensivas pela frente, e o longo processo de cura emocional para todos os envolvidos. Mas naquele momento, vendo Pedrinho acordado e sua família reunida ao seu redor, ela sentiu uma certeza profunda. O amor, a verdade e a perseverança poderiam superar até mesmo os obstáculos mais difíceis. Com um sorriso nos lábios, Clara voltou sua atenção para Pedrinho e sua família. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, estava cheio de esperança. As semanas que se seguiram ao despertar de Pedrinho foram intensas e emocionalmente desgastantes para todos os envolvidos. O Hospital São Lucas tornou-se o epicentro de uma batalha silenciosa, não mais contra a inconsciência de Pedrinho, mas contra as sequelas de anos de negligência médica e manipulação. Clara, agora oficialmente contratada pelo hospital como enfermeira particular de Pedrinho, observava com uma mistura de alegria e preocupação os progressos do menino. Cada pequeno avanço era celebrado. O primeiro sorriso consciente, o primeiro aperto de mão intencional, a primeira palavra sussurrada. Numa manhã ensolarada, enquanto ajudava Pedrinho em seus exercícios de fisioterapia, Clara notou uma mudança em seu olhar. Havia uma centelha de reconhecimento, uma conexão que não estava lá antes. Clara, disse Pedrinho, sua voz ainda fraca, mas clara. Você me salvou, não foi? Clara sentiu seu coração se apertar. Ela se ajoelhou ao lado da cama, segurando gentilmente a mão do menino. Todos nós te salvamos, Pedrinho. Você é muito forte e corajoso. O menino franziu a testa como se estivesse tentando organizar seus pensamentos dispersos. Eu lembro vozes, escuridão, e depois você lendo para mim. Clara assentiu, lutando contra as lágrimas. Sim, eu lia para você todos os dias. Sabia que você podia me ouvir. Nesse momento, Mariana entrou no quarto carregando uma sacola com roupas limpas e livros. Ao ver a interação entre Clara e Pedrinho, ela parou, observando silenciosamente. Mãe, chamou Pedrinho, sua voz ganhando força. Clara é um anjo, não é? Mariana se aproximou, um sorriso gentil em seu rosto. Sim, meu amor. Clara é nosso anjo da guarda. As duas mulheres trocaram olhares de compreensão mútua. Nos últimos tempos, haviam desenvolvido um vínculo profundo, unidas pelo amor a Pedrinho e pela determinação de garantir sua recuperação. Enquanto isso, nos corredores do hospital, Ricardo enfrentava seus próprios desafios. As investigações sobre o caso de Pedrinho haviam se intensificado, e ele se via no centro de um turbilhão legal e ético. Naquela tarde, Clara encontrou Ricardo sentado sozinho na cafeteria do hospital, parecendo perdido em pensamentos. Posso me juntar a você? Perguntou ela gentilmente. Ricardo assentiu, indicando a cadeira à sua frente. Clara, eu não sei como agradecer por tudo que você fez, e continua fazendo. Clara se sentou, observando o homem à sua frente. Ricardo parecia ter envelhecido anos em poucos meses, o peso de suas ações claramente visível em seu rosto cansado. Não precisa me agradecer, respondeu ela. Estou aqui pelo Pedrinho. Mas como você está lidando com tudo isso? Ricardo soltou um suspiro pesado. As autoridades estão investigando. O médico que falsificou o diagnóstico de Pedrinho já confessou. Quanto a mim, bem, estou cooperando totalmente. Sei que terei que enfrentar as consequências dos meus atos. Clara assentiu, compreensiva. E Beatriz? O nome pairou no ar como uma nuvem escura.
Beatriz estava detida, aguardando julgamento por suas ações. Ela se recusa a falar comigo ou com os advogados, disse Ricardo, sua voz carregada de tristeza e arrependimento. Acho que, no fim, todos fomos vítimas de nossas próprias inseguranças e medos. Naquele momento, o Dr. Oliveira se aproximou da mesa, sua expressão séria, mas não desprovida de esperança. Desculpem interromper, disse ele, mas tenho novidades sobre o caso de Pedrinho que gostaria de discutir com vocês. Clara e Ricardo trocaram olhares apreensivos antes de seguir o médico até sua sala. Lá, encontraram Mariana já esperando, sua expressão uma mistura de ansiedade e expectativa. O Dr. Oliveira se sentou atrás de sua mesa, juntando as mãos sobre uma pasta de exames. Tenho boas e más notícias, começou ele. A boa notícia é que Pedrinho continua fazendo progressos notáveis. Sua cognição está melhorando diariamente e ele está respondendo bem à fisioterapia. Todos soltaram suspiros de alívio, mas sabiam que havia mais por vir. A má notícia, continuou o médico, é que identificamos alguns efeitos colaterais da medicação prolongada a que Pedrinho foi submetido. Há sinais de danos hepáticos e possíveis complicações renais. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de preocupação e culpa. O que podemos fazer? Perguntou Mariana, sua voz tremendo ligeiramente. O Dr. Oliveira abriu um sorriso reconfortante. Felizmente, acreditamos que a maioria desses efeitos pode ser revertida com o tratamento adequado. Vamos precisar ajustar a medicação de Pedrinho e iniciar uma série de terapias específicas. Também recomendo consultas com especialistas em hepatologia e nefrologia. Clara, sempre prática, já estava fazendo anotações mentais. Vou precisar de treinamento adicional para lidar com esses novos protocolos, disse ela. Exatamente, concordou o Dr. Oliveira. Na verdade, gostaria de propor que você lidere a equipe de enfermagem dedicada ao caso de Pedrinho. Sua dedicação e conhecimento do caso são inestimáveis. Clara sentiu uma onda de orgulho e responsabilidade. Será uma honra, doutor. Enquanto discutiam os detalhes do novo plano de tratamento, Clara não pôde deixar de refletir sobre como suas vidas haviam se entrelaçado de maneiras inesperadas. O que começara como um trabalho de enfermagem havia se transformado em uma missão de vida, não apenas para salvar Pedrinho, mas para ajudar a reconstruir uma família despedaçada. Ao saírem da sala do Dr. Oliveira, Clara notou Mariana e Ricardo trocando olhares. Havia ainda mágoa e desconfiança ali, mas também um entendimento mútuo, uma trégua silenciosa em nome do bem-estar de seu filho. Vamos visitar Pedrinho, sugeriu Clara, sentindo a necessidade de lembrar a todos o motivo pelo qual estavam ali. Enquanto caminhavam juntos em direção ao quarto de Pedrinho, Clara sentiu uma renovada determinação. Os desafios pela frente eram imensos, mas ela sabia que unidos poderiam superá-los. A jornada de Pedrinho estava longe de terminar, mas cada passo era uma vitória, cada sorriso uma promessa de um futuro melhor. No quarto, encontraram Pedrinho acordado, folheando um dos livros que Mariana havia trazido. Ao ver o grupo entrar, seu rosto se iluminou com um sorriso. "Vocês vieram todos me ver?" perguntou ele, sua voz ainda fraca, mas cheia de alegria. "Sim, meu amor", respondeu Mariana, sentando-se ao lado da cama. "Estamos todos aqui por você." Clara observou a cena, seu coração cheio de esperança. Sabia que o caminho pela frente seria difícil, cheio de altos e baixos, mas naquele momento, vendo a família reunida, sentiu que tudo era possível. O amor, afinal, era a mais poderosa das medicinas. O outono chegou a São Paulo, pintando as árvores do Parque Ibirapuera com tons de dourado e vermelho. Era uma tarde amena de sábado, e Clara empurrava a cadeira de rodas de Pedrinho pelos caminhos do parque, com Mariana e Ricardo caminhando lado a lado, alguns passos atrás. 3 meses haviam se passado desde o despertar de Pedrinho, e cada dia trazia novos desafios e pequenas vitórias. O menino, agora com 9 anos, estava mais forte e alerta, embora ainda lutasse com as sequelas físicas de seu longo período de imobilidade. "Clara, olha os patos!" exclamou Pedrinho, apontando para o lago. Seu rosto se iluminou com um sorriso, os olhos brilhando com uma curiosidade renovada pelo mundo ao seu redor. Clara sorriu,
inclinando-se para ficar no nível dos olhos dele. Quer que nos aproximemos para ver melhor? Pedrinho assentiu entusiasticamente e Clara manobrou a cadeira de rodas em direção à margem do lago. Mariana e Ricardo os seguiram, trocando olhares que misturavam alegria e uma pontada de tristeza. Era doloroso ver o filho, outrora tão ativo, confinado a uma cadeira de rodas. Ele está fazendo progressos notáveis, comentou Clara, voltando-se para os pais enquanto Pedrinho observava fascinado os patos nadando. Mariana assentiu, seus olhos marejados. Graças a você, Clara. Não sei o que teríamos feito sem sua ajuda e dedicação. Ricardo, que geralmente se mantinha mais reservado, acrescentou. É verdade. Você não apenas cuidou de Pedrinho, mas nos ajudou a nos reconectar como família. Clara sentiu uma onda de emoção, mas antes que pudesse responder, foram interrompidos por uma voz familiar. Olá a todos, disse o Dr. Oliveira, aproximando-se do grupo com um sorriso caloroso. Que coincidência agradável encontrá-los aqui. Dr. Oliveira, exclamou Pedrinho, virando-se em sua cadeira. Veio ver os patos também? O médico riu, agachando-se ao lado da cadeira de Pedrinho. Na verdade, vim fazer uma caminhada para clarear a mente, mas ver os patos com você parece uma ideia muito melhor. Enquanto Pedrinho entretinha o médico com suas observações sobre os patos, Clara notou uma troca de olhares significativa entre Mariana e Ricardo. Havia algo no ar, uma tensão sutil que não estava lá momentos antes. Dr. Oliveira, começou Mariana hesitante, já que o encontramos aqui, há algo que gostaríamos de discutir, sobre o futuro de Pedrinho. O médico se levantou, sua expressão tornando-se mais séria. Claro. Por que não caminhamos um pouco? Clara pode ficar com Pedrinho. Clara assentiu, entendendo a necessidade de privacidade. Enquanto os três adultos se afastavam, ela se voltou para Pedrinho, determinada a manter o menino entretido e feliz. Que tal contarmos quantos patos conseguimos ver? Sugeriu ela, ganhando um sorriso animado de Pedrinho. Enquanto brincavam de contar patos, Clara não podia deixar de lançar olhares ocasionais para o trio que conversava à distância. Seus gestos e expressões faciais sugeriam uma discussão intensa, embora mantivessem as vozes baixas. Após o que pareceu uma eternidade, Mariana, Ricardo e o Dr. Oliveira retornaram. Havia uma mistura de emoções em seus rostos: esperança, apreensão e determinação. Clara, disse Mariana, sua voz tremendo ligeiramente, precisamos conversar com você também. É sobre uma possível cirurgia para Pedrinho. O coração de Clara acelerou. Ela sabia que essa possibilidade havia sido discutida antes, mas sempre como algo distante, teórico. Agora, parecia que estava se tornando uma realidade concreta. Pedrinho, meu amor, disse Ricardo, ajoelhando-se ao lado da cadeira do filho. Que tal irmos comprar um sorvete enquanto mamãe e Clara conversam com o doutor? Oliveira! Os olhos de Pedrinho se iluminaram à menção de sorvete, e ele assentiu entusiasticamente. Clara observou pai e filho se afastarem, sentindo uma onda de carinho, ao ver como o relacionamento entre eles havia florescido nos últimos meses. Voltando-se para Mariana e o Dr. Oliveira, Clara respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. A cirurgia, começou o doutor. Oliveira, é um procedimento complexo que visa corrigir alguns dos danos neurológicos causados pelo longo período de sedação inadequada. Há riscos, é claro, mas também um potencial significativo para melhorar a qualidade de vida de Pedrinho. Mariana, com lágrimas nos olhos, acrescentou: Queremos que você faça parte dessa decisão, Clara. Você conhece Pedrinho tão bem quanto nós, talvez até melhor em alguns aspectos. Clara sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela sabia que sua opinião poderia influenciar significativamente o futuro de Pedrinho. Quais são as chances de sucesso? Perguntou ela, sua mente de enfermeira já calculando riscos e benefícios. Com base nos exames mais recentes, respondeu o doutor. Oliveira, estimamos uma chance de 70% de melhora significativa na mobilidade e função cognitiva. Mas como em qualquer cirurgia cerebral, há riscos. Clara fechou os olhos por um momento, visualizando Pedrinho. Seu sorriso, sua determinação,
sua alegria de redescobrir o mundo. Quando os abriu novamente, havia uma certeza em seu olhar. Acho que devemos tentar, disse ela. Pedrinho é forte e resiliente. Se há uma chance de melhorar sua qualidade de vida, devemos abraçá-la. Mariana soltou um suspiro de alívio, como se estivesse segurando a respiração. Eu concordo. Ricardo também. Só queríamos ter certeza de que estávamos todos alinhados. O Dr. Oliveira assentiu, um sorriso suave em seus lábios. Então está decidido. Vamos marcar uma reunião formal na próxima semana, para discutir todos os detalhes e começar os preparativos. Nesse momento, Ricardo retornou com Pedrinho, ambos saboreando sorvetes de chocolate. O menino parecia feliz e despreocupado, alheio à importante decisão que acabara de ser tomada sobre seu futuro. Clara observou a cena, seu coração cheio de esperança e apreensão. A jornada de Pedrinho estava longe de terminar, mas cada passo, cada decisão, os levava mais perto de um futuro que, meses atrás, parecia impossível. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o Parque Ibirapuera, lançando sombras douradas sobre o lago, Clara fez uma promessa silenciosa a si mesma e a Pedrinho. Não importava o que o futuro reservasse, ela estaria lá, lutando ao lado dele, celebrando cada vitória e enfrentando cada desafio. O caminho pela frente seria difícil, mas olhando para a família reunida, Mariana, Ricardo e Pedrinho, Clara sabia que juntos eles tinham a força para superar qualquer obstáculo. O amor e a dedicação que os unia eram mais poderosos que qualquer adversidade. Com um último olhar para o céu que se tingia de rosa e laranja, Clara sentiu uma renovada determinação. O próximo capítulo na história de Pedrinho estava prestes a começar, e ela estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida. O Hospital São Lucas estava em um silêncio tenso naquela manhã de quarta-feira. Clara chegou cedo, seu coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Hoje era o dia da cirurgia de Pedrinho, um marco que todos haviam antecipado, com uma mistura de esperança e apreensão nas últimas semanas. Ao entrar no quarto de Pedrinho, Clara encontrou Mariana já lá, segurando a mão do filho adormecido. Ricardo estava de pé junto à janela, seu olhar perdido na paisagem urbana de São Paulo que começava a despertar. Bom dia, sussurrou Clara, não querendo perturbar o momento. Mariana levantou os olhos, um sorriso cansado em seu rosto. Bom dia, Clara. Mal dormimos esta noite. Clara assentiu compreensivamente. É natural estarem nervosos, mas lembrem-se, Pedrinho é forte. Ele já superou tanto. Ricardo se virou da janela, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Você tem razão. Temos que ser fortes por ele agora. Nesse momento, Pedrinho começou a se mexer, seus olhos se abrindo lentamente. Mamãe, Clara, é hoje, não é? Mariana sorriu, acariciando suavemente o rosto do filho. Sim, meu amor, hoje é o grande dia. Pedrinho assentiu, uma seriedade incomum em seu jovem rosto. Estou um pouco assustado, admitiu ele. Clara se aproximou da cama, sentando-se na beira. Está tudo bem ter medo, Pedrinho. Sabe o que eu faço quando estou com medo? O menino a olhou com curiosidade. O quê? Eu penso em todas as coisas boas que virão depois. Como brincar no parque, nadar na piscina, quem sabe até andar de bicicleta um dia. Os olhos de Pedrinho se iluminaram com essas possibilidades. Você acha que eu vou poder fazer tudo isso? Tenho certeza que sim, respondeu Clara, trocando um olhar significativo com Mariana e Ricardo. Mas primeiro, temos que ser corajosos hoje, ok? Pedrinho assentiu, um novo brilho de determinação em seus olhos. As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Enfermeiros entravam e saíam, verificando sinais vitais e preparando Pedrinho para a cirurgia. O Dr. Oliveira passou para uma última conversa, reafirmando sua confiança no procedimento. Finalmente, chegou o momento. Enquanto a equipe médica se preparava para levar Pedrinho para a sala de cirurgia, Clara notou Mariana e Ricardo se aproximarem da cama, seus rostos uma máscara de emoção contida. Nós te amamos tanto, filho, disse Mariana, beijando a testa de Pedrinho. Ricardo, com lágrimas nos olhos, acrescentou: você é o menino mais corajoso que conhecemos. Estaremos aqui esperando por você. Pedrinho sorriu corajosamente para seus pais,
Então se virou para Clara. Você vai ficar com eles, não vai, Clara? Para cuidar deles enquanto eu estiver dormindo? Clara sentiu seu coração se apertar com a preocupação do menino. Claro que sim, Pedrinho. Estarei aqui o tempo todo. Com um último aceno, Pedrinho foi levado para a sala de cirurgia, deixando para trás um silêncio pesado no quarto. As horas que se seguiram foram as mais longas que Clara já experimentara. Ela alternava entre confortar Mariana e Ricardo e verificar as atualizações da equipe cirúrgica. A sala de espera se tornou um mundo à parte, onde o tempo parecia se arrastar e cada minuto era preenchido com orações silenciosas e esperança. No meio da tarde, o Dr. Oliveira finalmente apareceu, ainda vestido com seus trajes cirúrgicos. Todos se levantaram de um salto, ansiosos por notícias. A cirurgia foi um sucesso, anunciou ele, um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto. Pedrinho reagiu bem ao procedimento. Agora, começamos o período crítico de recuperação. Um suspiro coletivo de alívio encheu a sala. Mariana desabou nos braços de Ricardo, soluçando de alegria e alívio. Clara sentiu suas próprias pernas fraquejarem e se apoiou na parede mais próxima. Quando poderemos vê-lo? Perguntou Ricardo, sua voz rouca de emoção. Ele está sendo levado para a UTI agora, respondeu o Dr. Oliveira. Vocês poderão vê-lo em breve, mas ele provavelmente permanecerá sedado pelas próximas 24 horas. Clara assentiu, sua mente de enfermeira já antecipando os próximos passos. Quais são as expectativas para a recuperação, doutor? As próximas 48 horas serão críticas, explicou o médico. Monitoraremos de perto para quaisquer sinais de complicações, mas se tudo correr bem, esperamos ver os primeiros sinais de melhora em sua função motora e cognitiva nas próximas semanas. Enquanto o doutor Oliveira continuava a explicar os detalhes do pós-operatório, Clara observava Mariana e Ricardo. Havia um novo vínculo entre eles, forjado através desta aprovação compartilhada. Ela se perguntou como essa experiência mudaria a dinâmica familiar daqui para frente. Mais tarde naquela noite, após Mariana e Ricardo terem ido brevemente ver Pedrinho na UTI, Clara se encontrou sozinha no quarto do hospital que havia se tornado tão familiar nos últimos meses. Ela arrumava distraidamente os pertences de Pedrinho, seu coração cheio de esperança pelo futuro. Um leve toque em seu ombro a surpreendeu. Era Ricardo, parecendo exausto, mas com um brilho renovado em seus olhos. Clara, ele começou, sua voz baixa e emocionada. Nós nunca poderemos agradecer o suficiente por tudo que você fez. Você não apenas salvou o Pedrinho, mas salvou nossa família. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Pedrinho é que é o herói aqui. Ele nos ensinou tanto sobre força e resiliência. Ricardo assentiu, um sorriso suave em seus lábios. Sim, ele é incrível, e graças a você, ele terá a chance de uma vida plena. Naquele momento, Mariana entrou no quarto, juntando-se a eles. Os três ficaram em silêncio por um momento, unidos pela jornada que haviam compartilhado e pelos desafios que ainda estavam por vir. O que acontece agora? Perguntou Mariana, sua voz mal acima de um sussurro. Clara sorriu, sentindo uma onda de determinação. Agora começamos o próximo capítulo. A recuperação será longa e desafiadora, mas estaremos ao lado de Pedrinho a cada passo do caminho. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, envolvendo o hospital em sombras suaves, Clara olhou pela janela para as luzes da cidade. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, estava cheio de possibilidades brilhantes. Com Pedrinho lutando bravamente e sua família unida ao seu lado, Clara sabia que eles poderiam enfrentar qualquer obstáculo que viesse pela frente. O amanhã traria novos desafios, mas também novas esperanças, e juntos eles estavam prontos para abraçá-los de braços abertos. O verão chegou a São Paulo com uma onda de calor implacável, mas dentro do Hospital São Lucas, o ambiente era de frescor e expectativa. 3 meses haviam se passado desde a cirurgia de Pedrinho, e hoje era um dia especial. Ele finalmente receberia a alta. Clara chegou cedo ao hospital, carregando uma pequena mala com roupas novas para Pedrinho. Ao entrar no quarto, foi recebida por uma cena que aqueceu seu coração. Pedrinho estava sentado na cama, rindo enquanto jogava um jogo de tabuleiro com Ricardo.
Mariana, sentada em uma poltrona próxima, observava com um sorriso radiante. "Bom dia, família!" Clara anunciou alegremente. "Clara!" Pedrinho exclamou, seus olhos brilhando. "Olha só, estou ganhando do papai no xadrez." Ricardo fingiu uma expressão de desespero. "Ele é implacável. Acho que criei um monstro." Todos riram. E Clara não pôde deixar de notar como a dinâmica familiar havia mudado. O riso fácil, o carinho evidente entre pai e filho, a expressão serena de Mariana, tudo isso era um testemunho silencioso do longo caminho que haviam percorrido. "Pronto para ir para casa, campeão?" Clara perguntou, colocando a mala sobre uma cadeira. Pedrinho assentiu entusiasticamente. "Mal posso esperar. Vou poder dormir no meu próprio quarto de novo." Mariana se levantou, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. "Clara, podemos conversar um momento?" Em particular, as duas mulheres saíram para o corredor, deixando Ricardo para finalizar o jogo com Pedrinho. "O que foi, Mariana?" Clara perguntou gentilmente, notando a ansiedade nos olhos da outra mulher. Mariana respirou fundo. "Estou nervosa, Clara. E se não conseguirmos cuidar dele adequadamente em casa? E se algo der errado?" Clara colocou uma mão reconfortante no ombro de Mariana. "É natural se sentir assim, mas vocês não estarão sozinhos. Lembre-se, eu estarei lá todos os dias para as sessões de fisioterapia e para ajudar no que for necessário." "Eu sei, e sou eternamente grata por isso", Mariana disse, seus olhos marejados. "É só que, depois de tudo que passamos, tenho medo de dar um passo em falso." Clara sorriu compreensivamente. "Mariana, olhe o quanto Pedrinho já progrediu. Ele está jogando xadrez, rindo, se comunicando claramente. Vocês são pais maravilhosos e dedicados. Confiem em si mesmos." Nesse momento, o Dr. Oliveira se aproximou carregando uma prancheta. "Bom dia, senhoras. Estamos quase prontos para liberar nosso pequeno guerreiro. Só preciso revisar algumas instruções finais com vocês." De volta ao quarto, o médico explicou detalhadamente o plano de cuidados domiciliares para Pedrinho. Falou sobre a importância da fisioterapia regular, da dieta balanceada e do monitoramento constante de sua recuperação. "E lembrem-se", concluiu o doutor Oliveira, "qualquer mudança significativa, por menor que pareça, entre em contato imediatamente." Enquanto o médico falava, Clara observava Pedrinho. O menino estava visivelmente mais forte, sua postura mais ereta, seus movimentos mais coordenados. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas o progresso era inegável e inspirador. Finalmente, chegou o momento da partida. Uma enfermeira trouxe uma cadeira de rodas, uma formalidade do hospital para altas, mas Pedrinho insistiu em dar alguns passos por conta própria. "Posso tentar?" ele perguntou, olhando esperançoso para Clara. Clara trocou um olhar com o Dr. Oliveira, que assentiu sutilmente. "Claro, Pedrinho, mas vamos devagar, ok?" Com cuidado, Clara e Ricardo ajudaram Pedrinho a se levantar. Seus primeiros passos foram hesitantes, mas à medida que avançava pelo quarto, sua confiança crescia visivelmente. Mariana assistia, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Meu Deus!" ela sussurrou. "Ele está andando." Clara sentiu seu próprio coração se encher de emoção. Este momento, estes passos vacilantes mas determinados, eram o culminar de meses de luta, esperança e perseverança. Enquanto ajudavam o menino a se acomodar, Clara notou algo que a fez sorrir. Um pequeno banner colorido preso no banco de trás que dizia: "Bem-vindo de volta, Pedrinho." "Isso foi ideia sua?" ela perguntou a Ricardo. Ele assentiu um pouco envergonhado. "Achei que ele gostaria." "Isso é uma nova fase para todos nós, não é?" Clara concordou, sentindo uma onda de carinho por esta família que havia se tornado tão importante em sua vida. "Sim, é uma nova fase, e vocês estão mais que prontos para ela." Enquanto Mariana se acomodava ao lado de Pedrinho no banco de trás, Clara se preparava para segui-los em seu próprio carro. Ela passaria as próximas semanas ajudando a família a se ajustar à nova rotina em casa. Antes de entrar em seu veículo, Clara parou um momento, olhando para o céu azul de São Paulo. O sol brilhava intensamente, como se celebrasse este novo começo. Ela pensou em como sua vida havia mudado desde que aceitara este trabalho.
em como havia se tornado parte desta jornada extraordinária. O futuro ainda reservava desafios, é claro. A recuperação de Pedrinho seria um processo longo e, às vezes, difícil. Haveria dias de frustração, de dúvidas e de cansaço, mas, olhando para a família no carro à sua frente, Pedrinho sorrindo animadamente, Mariana e Ricardo trocando olhares de amor e esperança, Clara sabia que eles enfrentariam cada obstáculo juntos. Enquanto ligava o carro para seguir a família Mendonça até sua casa, Clara sentiu uma profunda sensação de propósito e gratidão. Esta não era apenas a história de recuperação de Pedrinho, era uma história de renascimento para todos eles, e ela estava honrada por fazer parte disso. Com um sorriso nos lábios e determinação no coração, Clara dirigiu em direção ao próximo capítulo desta jornada incrível, ansiosa para ver que novas aventuras e desafios o futuro reservava para Pedrinho e sua família reconstruída. O outono chegou a São Paulo, trazendo consigo uma brisa fresca e a promessa de novos começos. 6 meses haviam se passado desde que Pedrinho deixara o hospital, e a vida na casa dos Mendonça havia encontrado um novo ritmo. Clara estacionou seu carro em frente à casa, agora tão familiar quanto sua própria. Ao sair do veículo, ela notou as mudanças sutis na propriedade. Uma rampa recém-instalada na entrada, flores coloridas nos canteiros que antes eram apenas gramados bem aparados. A casa, outrora fria e impessoal, agora parecia exalar calor e vida. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu, revelando um Pedrinho sorridente. "Clara, você chegou bem na hora!" exclamou ele, sua voz cheia de entusiasmo. "Vem ver o que eu consegui fazer hoje." Clara sorriu, seguindo o menino para dentro. Seus passos, embora ainda um pouco hesitantes, eram muito mais firmes e seguros do que há alguns meses. "O que você aprontou desta vez, seu pestinha?" Ela brincou curiosa. Na sala de estar, transformada em uma espécie de sala de fisioterapia improvisada, Mariana e Ricardo observavam com orgulho, enquanto Pedrinho se posicionava no centro do cômodo. "Olha só", disse ele, concentrando-se intensamente. Lentamente, com determinação evidente em cada movimento, Pedrinho começou a andar em volta da sala sem apoio. Seus passos eram cuidadosos, mas constantes. Ele completou uma volta inteira antes de parar, ofegante, mas radiante. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Pedrinho, isso é incrível!" ela exclamou, correndo para abraçá-lo. Mariana, emocionada, explicou. "Ele tem praticado em segredo nos últimos dias. Queria nos surpreender." Ricardo, com um braço ao redor dos ombros de Mariana, acrescentou. "Nosso filho é um verdadeiro guerreiro." Clara observou a cena com o coração cheio. A transformação não era apenas física. Havia uma mudança palpável na dinâmica familiar. O amor e o apoio mútuo eram evidentes em cada interação. "Bem", Clara disse, recuperando sua compostura profissional, "acho que isso merece uma celebração. Que tal fazermos nossa sessão de fisioterapia no jardim hoje? O tempo está perfeito." Pedrinho concordou entusiasticamente, e logo todos estavam se dirigindo para o quintal dos fundos. Clara notou mais mudanças. Um pequeno jardim terapêutico havia sido instalado, com diferentes texturas e superfícies, para Pedrinho praticar sua caminhada. Enquanto Clara guiava Pedrinho através de seus exercícios, Mariana se aproximou, uma xícara de chá nas mãos. "Clara", ela começou, sua voz baixa, "há algo que Ricardo e eu gostaríamos de discutir com você. Depois da sessão, claro." Clara assentiu, intrigada. "Claro, sem problemas." A sessão de fisioterapia foi um sucesso, com Pedrinho superando vários de seus recordes pessoais. Ao final, exausto mas feliz, o menino foi levado por Ricardo para um merecido banho e descanso. Na cozinha, Clara se juntou a Mariana e Ricardo para uma conversa que, ela sentia, seria importante. Então, Clara começou aceitando uma xícara de café. "Sobre o que vocês queriam conversar?" Mariana e Ricardo trocaram olhares antes de Ricardo falar. "Clara, estes últimos meses têm sido transformadores, não apenas para Pedrinho, mas para todos nós." Mariana continuou. "Percebemos que nossa família está incompleta. E, bem, gostaríamos de saber se você consideraria se tornar oficialmente parte dela." Clara piscou, confusa. "Eu não entendo." Ricardo sorriu gentilmente. "Clara,
Queremos adotar você, legalmente como nossa filha. O mundo pareceu parar por um momento. Clara sentiu seu coração acelerar, uma onda de emoções a inundando. Eu não sei o que dizer. Ela gaguejou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Mariana pegou a mão de Clara. Você já é parte desta família em todos os sentidos que importam. Queremos apenas tornar isso oficial. Mas, e meu trabalho? Minha posição como enfermeira de Pedrinho? Clara perguntou, sua mente girando com as implicações. Ricardo respondeu prontamente. Isso não mudaria nada profissionalmente. Você continuaria sendo a enfermeira de Pedrinho, se assim desejar. Isso é sobre família, sobre pertencimento. Clara olhou para os rostos esperançosos à sua frente, sentindo uma onda de amor e gratidão. Ela pensou em sua própria infância turbulenta, nas famílias adotivas que nunca realmente a acolheram, e em como esta família, que ela conhecera em circunstâncias tão extraordinárias, havia se tornado seu verdadeiro lar. Com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, Clara assentiu. Sim, ela sussurrou. Sim, eu adoraria ser parte desta família. Oficialmente. O abraço que se seguiu foi cheio de amor, alívio e promessas para o futuro. Quando se separaram, todos com os olhos marejados, ouviram uma pequena voz vinda da porta da cozinha. Isso significa que a Clara vai ser minha irmã? Pedrinho perguntou, um sorriso largo em seu rosto. Clara se ajoelhou abrindo os braços para o menino que havia mudado sua vida de tantas maneiras. Sim, Pedrinho, se você me aceitar, serei sua irmã mais velha. Pedrinho correu, ou melhor, caminhou o mais rápido que pôde, para os braços de Clara, abraçando-a com toda a força que suas pernas recém-fortalecidas permitiam. Naquele momento, olhando para Mariana e Ricardo por cima da cabeça de Pedrinho, Clara soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Esta família, forjada através de desafios inimagináveis, unida pelo amor e pela perseverança, era o lar que ela sempre sonhara. O futuro ainda reservava desafios, é claro. A recuperação de Pedrinho continuaria sendo um processo longo, haveria ajustes a serem feitos, e a dinâmica familiar certamente enfrentaria novos obstáculos. Mas Clara sabia que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando um brilho dourado sobre a cozinha, Clara sentiu uma paz profunda se estabelecer em seu coração. Esta era sua família agora, seu lar, seu futuro, e ela mal podia esperar para ver o que o amanhã traria para todos eles. Fim do artefato. Este foi o 10º capítulo da nossa telenovela. Nele, exploramos os progressos significativos de Pedrinho, a evolução da dinâmica familiar e a surpreendente oferta de adoção feita a Clara. A trama atinge um ponto emocionante de realização e nova direção para o futuro. Gostaria que eu continuasse com o capítulo final? Copiar, continuar, Inner AI entendido. Vou prosseguir com o 11º e último capítulo da nossa telenovela. Aqui está. Início do artefato. Capítulo 11. Um novo amanhecer. O sol nascia sobre São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e laranja quando Clara abriu os olhos. Ela sorriu ao reconhecer o teto de seu quarto na casa dos Mendonça. Agora, oficialmente sua casa também. Um ano havia se passado desde aquela tarde emocionante na cozinha, quando Mariana e Ricardo a convidaram para se tornar parte da família. Clara se levantou, vestiu-se rapidamente e desceu as escadas, o aroma de café fresco guiando seus passos até a cozinha. Lá encontrou Mariana preparando o café da manhã. Bom dia, mãe, Clara disse, ainda sentindo uma pontada de emoção ao usar a palavra. Mariana se virou, um sorriso caloroso em seu rosto. Bom dia, querida. Pronta para o grande dia? Clara assentiu, pegando uma xícara de café. Mal posso acreditar que chegou tão rápido. Onde estão papai e Pedrinho? Ricardo está ajudando Pedrinho a se vestir, Mariana respondeu. Você sabe como ele quer estar perfeito para hoje. Naquele momento, ouviram passos descendo as escadas, passos firmes e confiantes. Pedrinho entrou na cozinha, vestindo uma camisa social e calças bem passadas. Atrás dele, Ricardo sorria orgulhosamente. Bom dia, família! Pedrinho exclamou, sua voz cheia de entusiasmo. Clara não pôde deixar de notar como ele havia crescido no último ano.
não apenas fisicamente, mas em confiança e independência. As sessões de fisioterapia, agora reduzidas a 2 vezes por semana, haviam feito maravilhas. Você está muito elegante, maninho, Clara comentou, bagunçando carinhosamente o cabelo de Pedrinho. Clara, ele protestou rindo enquanto tentava arrumar o cabelo. Não estrague o penteado. A família tomou o café da manhã juntos, a conversa fluindo facilmente entre tópicos leves e a antecipação do dia que viria. Quando terminaram, Clara ajudou Pedrinho com alguns exercícios de alongamento, uma rotina matinal que eles haviam desenvolvido. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Ricardo foi atender, retornando momentos depois com o Dr. Oliveira. Bom dia a todos, o médico cumprimentou, seu sorriso caloroso de sempre. Prontos para o grande dia? Pedrinho deu um passo à frente, estendendo a mão para cumprimentar o médico, um gesto que teria sido impensável há 1 ano. Prontíssimo, doutor. O grupo saiu da casa entrando em 2 carros separados. Clara foi com Pedrinho e Mariana, enquanto Ricardo levou o Dr. Oliveira. O destino, a escola local onde Pedrinho estava prestes a iniciar seu primeiro dia de aula desde o acidente. No estacionamento da escola, Clara ajudou Pedrinho a sair do carro, observando com orgulho como ele se mantinha firme em seus pés. Outros pais e crianças passavam, alguns lançando olhares curiosos, mas a maioria sorrindo em boas-vindas. A diretora da escola, Sra. Santos, veio recebê-los na entrada. Bem-vindos, Pedrinho, estamos muito felizes em tê-lo conosco. Pedrinho sorriu timidamente. Obrigado, Sra. Santos. Estou um pouco nervoso, mas muito animado. É natural ficar nervoso, a diretora assegurou. Mas tenho certeza de que você se sairá muito bem. Vamos, deixe-me mostrar sua sala de aula. Enquanto caminhavam pelos corredores da escola, Clara não pôde deixar de refletir sobre a jornada incrível que os trouxe até ali. De um menino em estado vegetativo a um estudante ansioso para aprender, a transformação era nada menos que milagrosa. Na porta da sala de aula, houve um momento de hesitação. Pedrinho se virou, olhando para sua família com uma mistura de expectativa e apreensão. Clara se ajoelhou para ficar no nível dos olhos dele. Você está pronto para isso, Pedrinho. Lembre-se de tudo que superou. Esta é apenas mais uma aventura. Mariana e Ricardo se juntaram a eles, cada um colocando uma mão reconfortante nos ombros de Pedrinho. Estamos tão orgulhosos de você, filho, disse Ricardo, sua voz embargada de emoção. Você é nosso pequeno herói, acrescentou Mariana, beijando a testa de Pedrinho. Com um último abraço em grupo, Pedrinho respirou fundo e entrou na sala de aula, sua postura ereta e determinada. Enquanto a porta se fechava, Clara sentiu uma mão em seu ombro. Era o Dr. Oliveira, seus olhos brilhando de admiração. Vocês realizaram um milagre, ele disse suavemente. Todos vocês. Clara balançou a cabeça. Não, doutor. Pedrinho realizou o milagre. Nós apenas demos a ele as ferramentas e o amor necessários. O grupo saiu da escola em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. De volta à casa dos Mendonça, eles se reuniram na varanda, observando o jardim que Pedrinho tanto amava. E agora? Perguntou Mariana, sua voz carregada de emoção. Clara sorriu, olhando para cada rosto que havia se tornado tão querido para ela. Agora vivemos, continuamos amando, apoiando uns aos outros, enfrentando cada desafio juntos. Nossa história não termina aqui, na verdade é apenas o começo. Ricardo assentiu, puxando Mariana para perto. Clara tem razão. Temos muito pelo que ser gratos e muito a esperar no futuro. O Dr. Oliveira levantou-se, preparando-se para partir. Vocês transformaram uma tragédia em um triunfo do espírito humano. Nunca se esqueçam disso. Enquanto o médico se despedia, Clara olhou mais uma vez para o jardim. As flores que Pedrinho havia ajudado a plantar estavam em plena floração, um testemunho vivo de crescimento e renovação. Naquele momento, Clara sentiu uma certeza profunda se estabelecer em seu coração. Não importava o que o futuro reservasse, esta família, sua família, enfrentaria tudo juntos. Com amor, coragem e a força que haviam descoberto uns nos outros, eles estavam prontos para qualquer desafio que viesse. O sol estava alto no céu agora, banhando o jardim em luz dourada. Clara fechou os olhos, sentindo o calor em seu rosto.
Um novo capítulo estava começando, não apenas para Pedrinho, mas para todos eles, e era uma história que ela mal podia esperar para viver.